Fertilização in vitro. Estamos começando uma sequência de vídeos para explicar tudo sobre o tratamento. E é um tratamento que exige muito cuidado para que a gente consiga fazer o nosso melhor. Esse é o principal objetivo dessa série, que é buscar o melhor tratamento possível, o que nós podemos fazer de melhor para que dê certo. Especialmente por ser um tratamento que tem a possibilidade de resultado negativo lá na frente, eu preciso ser cuidadoso para fazer o melhor para ter o meu resultado positivo. E hoje em dia, a fertilização in vitro tem tantas variáveis, mas tantas informações que são aplicadas individualmente para cada paciente, que às vezes eu estou estudando aquele detalhezinho do tratamento, mas acabo não tendo uma visão geral. Então o objetivo da live de hoje é trazer uma visão geral ao tratamento de fertilização in vitro e também tirar dúvidas, para que nós possamos conversar e debater sobre dúvidas pontuais que possam surgir. Então é uma live em que eu pretendo realmente conversar muito mais com vocês e poder sanar possíveis dúvidas. Quero desejar boa noite a todo mundo, espero que a gente possa conversar bastante, tirar dúvidas e podermos aprender um pouco mais sobre esse tratamento que eu sou fascinado. Bom, para também ser prático, direto e objetivo, eu vou começar dando uma visão geral do tratamento de FIV, tá? O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um slide que eu adoro usar durante as minhas consultas. Acho que vai dar certo, ó. Eu vou tirar o celular daqui. Vamos lá. Quando eu faço um tratamento de fertilização in vitro, o meu objetivo é assim, aplicar algumas injeções de aplicação subcutânea para fazer os folículos ovarianos crescerem. Naturalmente, se eu não fizer nada, se eu não aplicar essas injeções, só um folículo vai crescer. Com as medicações, eu consigo fazer com que mais folículos cresçam. E por que eu quero mais? Deixa eu voltar aqui. Ter mais folículos aumenta a minha chance de chegar no final com pelo menos um bom embrião. E eu sei que existe um funil seletivo entre ter um óvulo e ter um embrião no estágio de blastocisto. Então, se eu tiver mais óvulos, maior a probabilidade de ter pelo menos um bom embrião. Voltando então. Então, para se conseguir mais folículos, são aplicadas algumas injeções, algumas medicações por mais ou menos 10 a 14 dias. Quando os folículos chegam no tamanho ideal, e consideramos um tamanho ideal entre 17 e 20 milímetros, nós aplicamos a última medicação, estudamos damos um intervalo de 35 a 36 horas para que ocorra a aspiração folicular ou a coleta dos óvulos. Esse é um procedimento que exige alguns cuidados. Ele é realizado por ultrassom transvaginal, então é o mesmo ultrassom que nós fazemos durante todo o ultrassom, e aí sim feito dentro do laboratório, onde eu vou com uma agulhinha lá no seu ovário e aspiro os óvulos que você produziu. Esse transdutor com a agulhinha é conectado a um tubo de ensaio e o laboratório já tem os óvulos. Deixa eu voltar aqui. Então, nessa etapa do tratamento, da coleta dos óvulos, é o principal momento em que a gente tem, sim, alguns cuidados físicos. É uma etapa em que nós temos uma sedação, isso é feito com anestesia, onde você vai ficar em repouso durante esse dia, mas, teoricamente, no dia seguinte, vida normal, vida que segue. Depois disso, vem a etapa laboratorial. Na etapa do laboratório, eles vão precisar usar esses óvulos para serem fertilizados, seja por uma fertilização in vitro clássica, ou seja, os óvulos vão ser fertilizados pelos espermatozoides naturalmente. E eu sou um defensor da FIV clássica, porque quando eu não tenho um fator masculino associado, quando os óvulos têm boa morfologia, quando as condições são favoráveis para isso, a fertilização in vitro clássica faz com que o espermatozoide seja selecionado naturalmente. E existe menor manipulação do óvulo, podendo formar embriões com melhor qualidade. E quando não há essa viabilidade, quando existe um fator masculino associado, alguma coisa assim,
nós fazemos a ICSI. A equipe do laboratório, né? Escolho um espermatozoide, injeto dentro do óvulo para que possa ocorrer a fecundação. E aí entra um cuidado muito importante. A fecundação não é garantida no momento em que o óvulo recebe o espermatozoide. Por mais que eu faça uma ICSI, por mais que eu injete o espermatozoide dentro do óvulo, isso não garante que vai formar o embrião. E às vezes, eu dou um exemplo, eu tenho como se eu tivesse 10 sementinhas, plantasse as 10 sementinhas, mas apenas 8 germinaram. Apenas 7 germinaram. E essa é a taxa de fertilização comum, de 70% a 80%. Por isso, de novo, que ter mais óvulos pode aumentar a sua chance de um resultado positivo. Então, nessa etapa laboratorial, nem todos os óvulos que recebem o espermatozoide conseguem formar embriões. Mas quando os formam, eles entram aqui na etapa laboratorial. E esse é o embriãozinho de primeiro dia. Eu sei que é um embrião porque eu vejo aqui o pronúcleo da mulher, eu não sei se é da mulher, mas vejo os dois pronúcleos, um que seria da mulher e outro do parceiro, o segundo corpúsculo polar, sabendo que eu consegui formar um embrião. Esse é um embrião em D1, um embrião de primeiro dia. E aí esses embriões ficam em cultivo. Esse é o embrião de terceiro dia, em fase de clivagem, nós chamamos. Tá vendo? É as células do embrião e eles recebem uma nota. Geralmente no terceiro dia o embrião tem mais ou menos 8 células. Aqui é a zona pelúcida do embrião, a camadinha, a casquinha do embrião que o recobre. Aí ele chega em estágio de Morola, no quarto dia, onde ele começa a compactar, começa a preparar para formar o que nós chamamos de blastocisto. No FIVMED, nós cultivamos os embriões a blastocisto de forma praticamente sistemática. Nós sistematicamente levamos os embriões para esse estágio porque nós acreditamos que, primeiro, confiamos muito na competência, qualidade e controle de qualidade do laboratório, e nós acreditamos que é sim importante essa seleção embrionária, porque nós sabemos, deixa eu prender o celular aqui, nós sabemos que 90%, 98% dos embriões formados atingem o estágio de clivagem de terceiro dia, mas 40% a 50% dos embriões vão atingir o estágio de blastocisto. Então, é do terceiro para o quinto dia que ocorre a melhor seleção embrionária. E aí, tendo o blastocisto nas mãos, aí sim nós começamos a nos preparar para a transferência. Volta para cá. A transferência, sim, é um exame bem mais tranquilo, como se fosse um exame ginecológico, onde o embriãozinho, na ponta do catéter, é transferido por um catéter super delicado aqui dentro do útero, aqui no endométrio, depois de tê-lo preparado. Então, óbvio, antes da transferência, existe a etapa do preparo endometrial. Então, de uma forma geral, voltar na nossa linha do tempo aqui, quer ver? Ó? Vamos lá, vamos olhar de novo. Deixa eu tirar aqui de novo. Eu estimulo a ovulação usando as medicações por mais ou menos 10 a 14 dias. 35 a 36 horas depois da última injeção, eu faço a coleta dos óvulos. Depois da coleta, há quem faça a transferência a fresco, ou seja, forma os embriões e já transfere, ou congela os embriões para transferir no ciclo subsequente. Eu já vou explicar para vocês quando nós fazemos um, quando nós faremos outro. Mas depois da transferência, 10 a 12 dias depois, fazemos o teste de gravidez para ver se a gravidez aconteceu ou não. Espero que aconteça. Quando que eu faço um tratamento com transferência fresco, quando eu faço um tratamento com congelamento dos óvulos? Lá no passado se fazia muita transferência fresco, porque o congelamento ele trazia um dano para o embrião na técnica antiga que se fazia, que chamava congelamento lento. Aí surgiu a técnica de vitrificação, uma técnica muito mais eficiente, com menor perda embrionária, e permitiu que nós fizéssemos algo que eu considero muito importante, que é cuidar do endométrio antes de transferir. E às vezes eu posso fazer exames endometriais, eu posso cuidar do endométrio da melhor maneira possível. Mulheres que respondem com muitos folículos nem sempre têm um endométrio favorável para transferência. Então, embora eu adore transferência fresco, cada vez mais eu faço menos. Por quê? Porque eu confio muito no congelamento lá do laboratório e eu sei que as taxas de gravidez por poder transferir o seu melhor embrião
num endométrio melhor preparado com mais calma, pode proporcionar maior chance de gravidez. Então, a transferência a fresco geralmente é realizada para mulheres que respondem com número menor de folículos e são necessários muito cuidados para fazê-lo com critério técnico para aumentar a chance de gravidez. Dosar progesterona antes de fazer, avaliar bem o endométrio. Então, cada vez mais nós fazemos ciclos com congelamento direto dos embriões para posterior transferência. Pronto. Tá vendo? Então, eu só queria trazer essa visão geral do tratamento de FIV para que vocês consigam entender as etapas. E para cada uma dessas etapas existem inúmeras variações. Na etapa da indução da ovulação, os diferentes tipos de protocolo. Na etapa laboratorial, as diferentes formas de fertilização, a necessidade ou não de cultivo tabulacocisto, biópsia embrionária. Na fase endometrial, existem exames endometriais que podem ser realizados e por aí vai. Então, não era o meu objetivo hoje na apresentação, que era para ter só uma visão geral, mas, obviamente, eu deixo aberto para vocês que estão aí, caso tenham alguma dúvida sobre o tratamento propriamente dito. Então, se não tiverem dúvidas, esse era o tema da nossa live, que eu já apresentei. Não acho nada ruim chegar mais cedo em casa também, mas eu estou à total disposição se vocês tiverem alguma dúvida e queiram perguntar qualquer coisa sobre fertilização in vitro. Vocês podem mandar tanto a dúvida aqui no escrito, quanto colocar numa caixinha de perguntas que às vezes fica aqui embaixo para facilitar a minha leitura. Se não estiverem, para mim também está tudo certo. Deixa eu tomar um copo d'água. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Vamos ver, vamos ver. Surgiu uma aqui. Fala mais da ICSI. Olha quem tá aqui, ó. E aí, Isabela? Tudo bem? Ó, a ICSI é uma sigla para injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Ela é feita onde você prepara o sêmen, faz todo um processo laboratorial para seleção espermática, então já separa os melhores e depois esses melhores vão para a microscopia. E lá na microscopia, a equipe de andrologia separa os melhores espermatozoides que vão ser injetados dentro do óvulo. E aí você prepara o óvulo, prepara o espermatozoide, usa um microscópio que é muito legal, que é o micromanipulador das meninas, e fazem a injeção do espermatozoide dentro do óvulo. A taxa de fertilização com ICSI, que costuma ser ao redor de 80%, ela é muito próxima da taxa de fertilização com FIV. Então não é mais garantido, que é o que a gente pensa ou pensava, fazer ICSI do que FIV clássica. No Congresso americano, que aconteceu agora em agora em novembro, outubro, novembro, de novo eles voltaram a falar, quando não tem um fator masculino envolvido, a FIV clássica pode formar melhores embriões. Vamos lá. Passaram algumas perguntas aqui, peraí. Nossa senhora, surgiu um monte de pergunta aqui. Se vocês puderem mandar nas perguntinhas aqui, vai me ajudar bastante, que eu não sou. Fala sobre... Peraí. Quando é indicado o ciclo natural na transferência? Rochelle, pergunta boa, hein? Eu amo o ciclo natural para preparo do endométrio para transferência. Tanto o ciclo natural quanto o ciclo artificial funcionam super bem. Existe uma certa tendência acadêmica e ainda acadêmica, mostrando que ciclo natural pode ter uma melhor chance de gravidez. Mas isso ainda tem dúvidas. O que nós sabemos é que o artificial não é melhor do que o natural, e o natural talvez seja melhor que o artificial. Quais são as vantagens do natural? A taxa hormonal, o uso de hormônios é bem menor, efeitos colaterais também por isso, não que tenha tanto efeitos colaterais, mas usa bem menos remédio. E tem algumas publicações mostrando menor risco de hipertensão gestacional, então menores riscos obstétricos, porque volta a ser mais natural. Então, quando que eu indico o ciclo natural? Mulheres que têm ciclos menstruais regulares, que têm chance de ter ciclo natural, mulheres com maior risco de hipertensão gestacional também, então eu costumo indicar. Qual é o problema do ciclo natural? Logística é péssima.
tem que fazer vários ultrassons, às vezes passa do ponto e cancela ciclo, o endométrio não cresce direito. Então o ciclo artificial é muito mais fácil de fazer, muito mais organizado, eu consigo programar datas. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo o ciclo artificial, às vezes por isso também, porque o paciente é de longe, precisa saber, tem uma agenda que precisa cumprir, e como eu sei que funciona bem também, tem bons resultados, muitas vezes a gente acaba fazendo, tá? Mas eu sou um fã de ciclo natural. Doutor, vou fazer transferência no mês que vem, mas aqui na Holanda, ó que chique, eles não fazem preparação do endométrio? Não fazem. Não tem como não fazer preparo do endométrio. Talvez eles façam em ciclo natural. Ixi, fiquei até apreensivo agora, Graziele. Como não faz? Não tem como transferir o embrião sem preparar o endométrio. Depois você me conta certinho o que eles vão fazer. Células NK e intralípide. Eliane, esse é um assunto polêmico. Ó, é assim, as células NK são as células de defesa do endométrio. Elas têm que estar lá. O endométrio tem que ter células NK, que é a célula CD56 que a gente avalia na imunohistoquímica. Há quem defenda que as células NK têm que estar em níveis normais, entendendo normal 5, há quem defenda 8, há quem defenda 10%, de 5 a 10%. Quando ela está muito baixa, ela pode atrapalhar na chance de gravidez, quando ela está muito alta, ela também pode atrapalhar nas chances de gravidez. Quando ela está alta, um tratamento que pode ser indicado é o uso do intralípide. O quanto isso ajuda na implantação? Cientificamente, muito questionável. Academicamente falando, o intralípide não tem comprovação científica da sua eficiência. Mas eu faço. Por quê? Porque existem algumas publicações que mostram uma tendência. Nós estamos tendo a nossa própria experiência com o tratamento. A gente tem alguns pacientes que nós acreditamos que teve benefício. Então, nós fazemos para os casos de células NK elevadas. Quando as células NK estão baixas, uma das coisas que a gente pode fazer, a própria biópsia pode ser uma forma de injúria, que a gente chama de injúria endometrial, para tentar melhorar essa ação inflamatória, a atividade imunológica do endométrio, para tentar ajudar a implantação. Mas é importante frisar e com todo cuidado de você entender que é questionável academicamente. Você pode entrar em outra live de algum outro profissional falando o contrário do que eu estou falando aqui, e se for levar isso numa mesa acadêmica, ele vai ter mais razão do que eu. É que eu falo, porque eu não sou pesquisador. Eu sou assistencialista, eu não sou um médico pesquisador, eu sou um médico assistencialista. Então eu vejo as pesquisas que podem mostrar uma tendência, às vezes, futura para alguma comprovação e antecipo alguma ação e divido isso com os meus pacientes. Porque eu não quero lá na frente poder dizer que eu poderia ter feito no passado alguma coisa melhor para a implantação embrionária. Tá? Essa é a minha realidade. Vamos ver aqui, ter uma pergunta aqui. No processo da injeção, faz o exame de FSH depois das aplicações, doutor Davi? Não, quando eu já estou aplicando as injeções, eu doso FSH quando eu estou fazendo mini-FIV, por exemplo, onde eu estou usando o FSH natural da paciente, mas quando eu estou fazendo uma indução normal, não costumo pedir, não é de costume pedir FSH para todo mundo, não. Às vezes a gente controla mais o estradiol e a progesterona, e no embalo a gente acaba pedindo FSH algumas vezes, né? Mas não necessariamente isso não é obrigatório. Aqui. Eu vou fazer ciclo natural, mas estou no 28º dia e ainda não ovulei. O doutor cancelou, me deu Primolut por 10 dias e tentarei no próximo ciclo. É comum ovulação tardia? Não é comum e pode existir, isso não é um problema. Mas talvez o que ele pode fazer nesse caso é fazer um ciclo natural induzido. Usar o letrozol, por exemplo, para tentar induzir a sua ovulação e tentar aumentar a chance de você conseguir ter um folículo no período mais adequado. O que você acha de testosterona para aumentar folículos para pacientes que fez cirurgia de endometrioma nos 2 ovários? Eu uso bastante testosterona. Eu acredito no benefício dela, mas não é a cirurgia do endometrioma que faz com que eu indique o uso da testosterona. Eu doso os níveis de testosterona séricas do paciente quando eu tenho uma insuficiência ou quando eu tenho baixos níveis de testosterona, repor. Tem publicações mostrando que pode melhorar a resposta e o número de óvulos no tratamento e podendo melhorar até a qualidade do óvulo. Então eu apoio, só que o meu critério de indicação é a avaliação clínica prévia. Eu doso os hormônios previamente para depois repor para que a gente possa tentar colher frutos com a estratégia. Tá bom, Tami?
Deixa eu ver, opa, às vezes eu aperto o botão errado aqui. Entrou. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Esse eu já respondi. Quando é indicado o ciclo natural para transferência, então quando é que eu indico o ciclo natural para transferir? Quando a mulher tem ciclos regulares, quando existe um risco maior de hipertensão, quando eu tenho uma logística favorável para fazer o tratamento, e eu costumo usar bastante. Eu diria que quase 50% das minhas transferências são em ciclos naturais e eu adoro os resultados, tá? Mais perguntas. Aqui eu respondi. Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui eu respondi também. Eu acho que eu consegui responder as perguntas que surgiram. Eu fico à disposição de vocês. Deixa eu ver se vai surgir alguma coisa a mais. Muito bem. Bom, eu vou adorar chegar em casa. Surgiu aqui mais uma, peraí. Boa. Fala sobre progesterona nesse período. Progesterona, para que serve a progesterona? Para a gente programar a transferência. Então, a progesterona ela é relacionada à fase da transferência. Quando eu estou preparando o endométrio, eu tenho duas fases, a fase do estrogênio e a fase da progesterona. Então, vamos supor, eu estou no ciclo artificial, estou usando lá a Primogena, o estrogel, estou usando um remedinho para preparar o endométrio. E aí, eu preciso começar a progesterona e dar um intervalo de mais ou menos 120 horas para poder transferir o embrião. Então, a primeira vez que eu doso a progesterona é para ter certeza que a sua progesterona estava baixa quando eu te dei essa medicação. Porque se a sua progesterona já estiver alta, eu já tenho um endométrio aí que já está começando a se preparar para transferir antes da hora e eu acabo cancelando. A gente considera a progesterona alta acima de 1 ou acima de 1,5. Vai depender se eu estou no ciclo natural ou no ciclo artificial. Depois, eu doso a progesterona de novo, depois que eu já comecei as medicações, para ver se consegui atingir níveis elevados de progesterona para aumentar minha chance de implantação. As publicações mostram que a progesterona tem que estar acima de 9,2 para ter maior chance de implantação. E Davi, se ela estiver abaixo de 9,2, existe a possibilidade de você repor, aumentar a progesterona, então dá tempo de fazer o resgate da progesterona para que você possa aguardar o resultado lá na frente. Então, controlar os níveis de progesterona depois da transferência é algo que eu também considero muito importante. Vamos ver que surgiu mais uma aqui. Vamos ver. Roberta, 2 induções e 1 óvulo, 1 embrião. Técnica em ciclo natural, falha de implantação, doutor? Então, eu entendi que você fez 2 induções, teve um único óvulo, um único embrião e não engravidou. Então, como que a gente avalia um quadro negativo? Então, eu fiz a fertilização in vitro, mas eu tive um resultado negativo. Aí, quando isso acontece, eu preciso passar um pente fino em todo o tratamento. Eu preciso saber aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Então, por exemplo, era previsto para você ter apenas um óvulo? É uma insuficiência ovariana ou tem alguma coisa a mais que eu possa fazer para tentar conseguir um número maior de óvulos? Então, essa é a primeira pergunta. Segundo, como é que era a qualidade desse óvulo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para tentar interferir na qualidade desse óvulo? Aquilo que eu falei sobre a testosterona, por exemplo, avaliação vitamínica, avaliação metabólica, reposição de vitaminas, controle nutricional. Hoje em dia até a acupuntura se discute nessas circunstâncias. Aí, formou o embrião. Que morfologia? Não, antes do embrião, como é que era o sêmen? Estava tudo certo com os espermatozoides? Existem exames de teste de fragmentação de DNA para saber se tem alguma coisa a mais no espermatozoide que pode ter justificado, às vezes, também a menor qualidade embrionária. Aí eu transferi o embrião. Eu transferi no 3º dia, eu transferi em blastocisto. Que nota tinha esse embrião? Como estava depois o endométrio? Como é que o endométrio foi preparado? Ele é um endométrio que chegou a 7, ele era trilaminar. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando a gente faz uma análise de um resultado negativo, porque são tantas variáveis que envolvem o tratamento e cada uma delas deve ser estudada. Aquilo que foi bem, você mantém. Aquilo que você acha que pode melhorar, você tenta buscar alguma explicação. Eu costumo falar assim para os casais que têm resultado negativo comigo. Eu falo assim, olha, eu preciso me convencer que eu vou conseguir fazer alguma coisa diferente para poder ter um resultado positivo na próxima. Enquanto eu não estiver convencido disso,
eu quero esperar e eu quero estudar para fazer, porque fazer por fazer também não dá, parece que eu estou jogando uma moeda para cima. Tem alguns casais que me procuram pós-resultado negativo e a conversa do médico é assim, poderia acontecer, a gente sabe que poderia acontecer, vamos fazer de novo. Sabe, uma condição de plena aleatoriedade, sem nenhuma visão técnica ou minuciosa para tentar entender o possível porquê e tentar buscar melhor resultado. Eu citei aqui a biópsia endometrial também, pesquisa de células NK, pesquisa de endometrite, dosagem de progesterona. Então tem várias condições que podem ser vistas. Agora, que tem uma coisa clara no seu caso, Roberta, que é a menor reserva ovariana, e esse é um ponto muito importante do seu tratamento, isso certamente precisa, tá bom? MTHFR em heterozigoto, já é indicado o Clexane? Em hipótese alguma. MTHFR não é uma indicação para indicação de Clexane, precisa dosar homocisteína também para ver se tem indicação para usar só o metilfolato como forma de reposição vitamínica. S. Naomi, pode acontecer de embrião classificação 4A não vingar, endométrio trilaminar, qual pode ser o motivo? Com certeza pode, um embrião 4A pode não vingar, não que eu esteja torcendo para ele não vingar em você, mas assim, não é porque eu tenho um embrião lindo que ele vai, cuidado com 100% ou 0%. Então, as duas coisas, um 4A pode não vingar, a chance dele conseguir engravidar pode ser maior do que o embrião 4CC, por exemplo, mas isso não quer dizer que ele vai e não quer dizer que o embrião 4CC não vai engravidar. Então, por qual motivo ele pode não engravidar? Até mesmo porque ele pode ser aneuploide, não porque ele tem uma ótima morfologia que ele é geneticamente normal. Então, e o endométrio, não porque é trilaminar, que também vai ser receptivo e não possa ter alguma alteração. Então eu costumo manter sempre meus pés no chão, até que a gente tenha um resultado positivo e até que a gestação evolua bem, tá bom? A progesterona, já respondi. No dia da transferência ela perguntou qual o valor, eu falei 9,2 no mínimo, eu gosto acima de 10. Doutor, meu esposo tem varicocele, DNA com fragmentação. Dúvida, placa de Zymo te ajuda? Existem algumas publicações mostrando que sim, que a placa de Zymo te ajuda na seleção de espermatozoide quando tem uma fragmentação elevada. Lá no FIVMED nós usamos a técnica de birrefringência. Nós olhamos os espermatozoides na microscopia e olhamos para ver diretamente qual tem a fragmentação elevada ou não para a seleção dos espermatozoides livres de fragmentação. É uma técnica que a Mariana, embriologista, publicou agora no Congresso Europeu. A gente tem muito orgulho de sermos um dos pioneiros no Brasil a utilizá-la, tá? Mas também a placa de Zymote é uma boa alternativa. Surgiu uma perguntinha aqui. Vamos lá. FSH máximo para iniciar a... Ixi, peraí, cortou aqui para mim. FSH máximo para iniciar a FIV. Não ficou tão clara para a minha pergunta, mas quem tem o FSH elevado geralmente tem menor reserva ovariana. E não é que existe um FSH máximo para começar a FIV. Eu preciso avaliar a sua reserva ovariana e estudar, porque se você tem um FSH elevado, geralmente os folículos já começam a ser recrutados antes da hora e você tende a ter uma resposta assincrônica. Um folículo começa a responder antes que o outro. Então eu posso usar algumas técnicas de bloqueio do FSH prévio para tentar fazer com que a resposta seja mais organizada. Existem casos de FSH muito elevado, eu estou falando de insuficiência ovariana, e aí eu preciso ver se existe até mesmo a indicação de FIV. E qual tipo de protocolo de indução eu vou utilizar. Tem mulheres que eu uso o próprio FSH natural para poder induzir a minha ovulação. Não adianta nada fazer injeções para mulheres, por exemplo, que estão com FSH acima de 25. A injeção não vai ajudar em nada. Então eu preciso saber individualizar esse FSH para estudar qual vai ser o melhor protocolo de indução e ver se você está no momento correto para iniciar o seu tratamento, tá bom? Alguém colocou aqui para entrar comigo na live, eu acho que apertaram errado. Mas deixa eu ver quem é, vamos ver. Não, acho que colocaram errado, não é ninguém, não é ninguém que eu conheço. Células NK, 11% no endométrio, precisa tratar Antistatec? Daiane, eu respondi há pouco sobre células NK. Academicamente não é indicado, mas eu trato. Eu uso intralipid, eu uso para os meus pacientes, tenho boa experiência. Agora, procurou, achou, tratou. Porque também você não vai usar intralipid, não pesquisa, né? Então, eu trataria.
Carol e Ricardo. E a adenomiose difusa? Como faz na FIV com o embrião euploide? Quais chances? Não vou falar eu não, nós do grupo lá do FIVMed estamos tratando todos os casos em que a gente encontra adenomiose com bloqueio prévio, bloqueio com Zoladex, por exemplo, a gente bloqueia seus hormônios, espera uns 2, 3 meses, avalia como ficou o útero para começar o preparo do endometrial e transferir. Então eu acredito muito no benefício do tratamento da adenomiose e acho que ela deve ser tratada. Quais as chances? Falar em chance é difícil, porque mesmo não porque o embrião é euploide também que ele vai engravidar, né? Então as chances são boas, tendo os cuidados, as chances são razoáveis. Mas é muito difícil falar em chances. Eu não sei nem a morfologia dos embriões, a idade. Eu acredito em boas chances. Eu falo assim, o raciocínio de chance ele não tem que ser só matemático, ele tem que ser biológico. A chance é de 70%, a chance é ótima, tudo bem, mas tem 30% de não engravidar. E 70% não é a sua chance, 70% é a chance de outras mulheres que passaram na mesma condição para que tiveram resultados positivos. A sua chance tem que ser raciocinada de forma biológica. O que eu posso fazer para aumentar a minha chance? Essa é a pergunta. Poxa, achei adenomiose, vou tratar. Viu o endométrio, vou cuidar. Fiz a biópsia, tá bom. Então, é assim que a gente raciocina a chance, para você buscar a sua melhor chance. Um elogio, gosto muito da sua abordagem sobre biópsia, parabéns. Denise, obrigado. Eu sou um crítico em relação à biópsia, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na sua indicação, não é todo mundo que tem que fazer, ela tem o risco de erro embrionário, tem algumas lives, acho mais fácil encontrá-las lá no canal do YouTube, onde as lives estão mais organizadas, assista a live sobre biópsia do embrião, eu indico muito pouco biópsia, e as nossas biópsias, nós acho que indicamos para 10, 15% dos nossos tratamentos, e os nossos resultados aumentaram muito depois que a gente parou de indicar biópsia para todo mundo. Então, falo em nome do grupo, tá? Para quem achou que ia embora cedo, tem um monte de pergunta aqui. Vamos ver aqui, ó. Endométrio por 6 meses, durante todo o ciclo. Endométrio de 6, deve ser 6 milímetros. Durante todo o ciclo, em torno de 3 milímetros. Foi pedido esteroscopia. O que pode ser? Endométrio fino é difícil. Tem que a esteroscopia para ver se tem alguma sinec, alguma cicatriz lá dentro. Vale a pena fazer a biópsia para ver se tem endometrite. Então tem que ver o aspecto, né? Então tem que ver a possível causa. Aí tem outra pergunta. Qual exame detecta adenomiose? Ou um ultrassom com algum especialista que saiba avaliar, ou a ressonância magnética de pelve. Eu confio mais no ultrassom com o especialista do que na ressonância, que a gente não sabe quem vai laudar, tá bom? Sim, a live ficará gravada. Vamos ver aqui, ó. Lúcia. Antimileriano, 0,2, 39 anos e FSH de 9. Olha só, esse FSH de 9 não é tão compatível com esse antimileriano. Eu acredito, Lúcia, que quando você colheu esse FSH, o seu estradiol deve estar alto, acima de 60 talvez, porque ele está mascarando esse seu FSH aí. Geralmente quem tem antimileriano de 0,2 tem um FSH um pouco mais elevado. Então quando eu estudo o FSH, eu sempre tenho que olhar o estradiol junto. Não pode olhar o FSH, escreve isso, não pode olhar o FSH sem olhar o estradiol. Porque se o estradiol estiver acima de 50, eu já estou mascarando esse FSH. O estradiol aumenta ou o FSH baixa. Então, cuidado, tá? 0,2 antimileriano é uma baixa reserva ovariana. Doutor, é necessário fazer esteroscopia diagnóstica antes da FIV? Eu só indico esteroscopia quando eu tenho algum achado endometrial que justifique. Como é um exame chato de fazer, eu não indico para todo mundo. Qual a chance de uma mulher de 44 anos coletar mais óvulos e ter um embrião euploide? Carol, é assim, de forma geral, a chance de uma mulher de 44 anos ter um filho nascido vivo com fertilização in vitro, de forma geral, é de aproximadamente 3 a 5%. Então, já estamos falando de chances remotas. Quanto maior o número de óvulos, maior a chance de ter um bebê nascido vivo. Né? Então, assim, quanto maior a reserva ovariana, são aqueles casos em que a gente acredita ter melhor potencial. A chance de ter um embrião euploide vai depender do número de óvulos que você conseguiu coletar. E são os casos em que, apesar de ter boa indicação por conta da idade, tem que se tomar cuidado
para ver se a biópsia realmente vai ajudar. Eu super recomendo que você assista a live sobre estudo genético dos embriões, Carol. Espera que eu estou escrevendo aqui coisa errada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu respondi aqui. Deixa eu ver se tem outras. Eu acho que eu respondi. Eu acho que foi. Bom, deixarei essa live gravada. Eu espero ter ajudado. Foram perguntas muito boas. Eu super recomendo que assista. Para quem não viu a live desde o começo, super recomendo que assista. E espero de coração ter ajudado a solucionar as dúvidas de quem participou aqui com a gente. Tá certo? Um bom descanso para todo mundo. Eu vou continuar postando os vídeos falando sobre... Quem não viu, começa a assistir a sequência de vídeos falando sobre FIV. Para vocês que estão perguntando sobre FSH, super recomendo aqui, para tirar essa luzinha aqui, ó. Vira para lá. Super recomendo a leitura do livro Sentidos da Vida. É um livro que fala bastante, quem perguntou sobre 44 anos e chance de gravidez, quem falou que tem poucos óvulos. Esse é o livro que eu escrevi, chama Sentidos da Vida, a busca pela maternidade nos limites da vida reprodutiva. Fala bastante sobre o impacto da idade, reserva ovariana, estratégias de tratamento. Eu super recomendo. O livro é vendido no site www.sentidosdavida.com.br, tá bom? Um super abraço para todo mundo. Bom descanso.